Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que está ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. Vamos falar tudo sobre o glorioso alvinegro praiano e o treinador Marcelo Fernandes se posicionou pela primeira vez após o rebaixamento do Santos. Você vai saber o que disse Marcelo Fernandes. E o Santos, que já prepara a limpa do elenco para 2024. Alexandre Galo pode acabar ficando como coordenador esportivo e o Santos, mais do que nunca, terá que vender Marcos Leonardo e eu vou explicar o porquê. Tudo isso e muito mais, além dos números de Andrés Rueda à frente do Santos Futebol Clube, você vai entender por que a gestão Andrés Rueda foi um verdadeiro desastre durante 3 anos. Tudo isso e muito mais aqui neste vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xBet para você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xBet você tem bônus de até $300 e pode palpitar de montão em jogos que acontecem no mundo todo. Hoje tem La Liga, final de semana tem Bundesliga, tem grandes jogos que acontecem para você no mundo todo, Premier League. Outras modalidades esportivas também estão na 1xBet e olha, você ainda pode colocar o cupom do canal na hora de realizar o seu cadastro. Anote aí, é o VFutebol, tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link que está fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e também apoia o canal Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões para você? Tá na tela. Grandes jogos para você do Campeonato Espanhol, hein? Hoje tem Getafe e Valência, 17 horas. Amanhã tem Betis e Real Madrid. Olha que jogão, hein? Tem Mallorca e Sevilha. E no domingo tem Barcelona e Girona. Eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo. Vem para 1xBet você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe? O treinador Marcelo Fernandes, após o rebaixamento do Santos, falou pela primeira vez. Na sua página no Instagram, Marcelo Fernandes falou após o rebaixamento do Santos Futebol Clube. Vamos ver o que disse Marcelo Fernandes? Está aí na tela para você. Momento é muito triste e de muita dor para todos nós. Foram 15 jogos de uma luta árdua em busca dos pontos necessários para nos mantermos onde o Santos deve estar. Ganhamos jogos dificílimos na raça. Como profissional, trabalhei e me dediquei no limite máximo para conseguir o nosso objetivo. Nesse momento, sei a dor do torcedor, porque estive na arquibancada também. Entendo tudo o que se passa na cabeça de quem de fato ama o Santos. As últimas horas foram de muita tristeza e dor, mas não tenho dúvidas que o Santos Futebol Clube voltará mais forte do que nunca. Santos, o time da virada, Santos, o time do amor. As palavras do Marcelo Fernandes. Olha, meus amigos varandeiros, eu fico muito triste em dizer isso, porque eu gosto demais do Marcelo Fernandes e eu acho que o Marcelo, sim, teve em alguns momentos uma importância muito grande quando o Santos conseguiu respirar no Campeonato Brasileiro. Para mim, mesmo sendo o treinador que estava no dia que o Santos foi rebaixado como treinador do Santos, para mim o Marcelo fez um trabalho muito melhor do que o Dair Helman, do que Paulo Turra e também do que Diego Aguirre. Isso não quer dizer que o Marcelo tenha ido bem, principalmente nos últimos jogos, né? Eu acho que o Marcelo começou muito bem, principalmente naquela questão de levantar o motivacional dos jogadores, né? De erguer, né, o Santos Futebol Clube quando ninguém acreditava mais que o Santos pudesse escapar, naquela vitória contra o Bahia, depois naquela vitória contra o Palmeiras, depois naquela vitória contra o Flamengo, aquela vitória contra o Goiás fora de casa. Marcelo teve muito mérito aí, sem sombra de dúvidas. Não podemos tirar o mérito do Marcelo em tudo isso. Porém, muitas vezes o Marcelo errou e errou feio na escalação do time, nas mudanças que fez, na demora para mudar quando todo mundo percebeu
que o time estava mal escalado, poderia ter mudado muitas vezes com 30, 35 do primeiro tempo, não fez. Na super proteção a jogadores como Jean Lucas, Marcos Leonardo e o próprio Vladimir, né? Quem não se lembra da entrevista desastrosa que o Marcelo Fernandes deu naquela partida contra o Corinthians, onde o Santos empatou por 1-1, pós-jogo contra o Inter, defendendo o Vladimir, ou seja, defendendo o indefensável. Então, algumas atitudes que não foram legais do Marcelo Fernandes e também, sim, foram importantes para que o Santos fosse rebaixado na última rodada. O Marcelo tem sua responsabilidade também no rebaixamento, por mais que seja uma responsabilidade menor comparada de jogadores e também da diretoria do clube. Eu gosto muito do profissional, da pessoa Marcelo Fernandes, não duvido do comprometimento do Marcelo, acho que ele tem sim capacidade, mas realmente foi mal nos momentos decisivos e aí realmente o Santos acabou sendo rebaixado. Eu não concordo e não aceito o fato de ele ter colocado o Marcos Leonardo como titular na última partida. Para mim foi um erro gravíssimo do Marcelo Fernandes, que mostra que ele precisa melhorar se quiser treinar uma equipe como o Santos Futebol Clube. Esse estilo paizão, esse excesso de proteção, isso incomoda demais. Porque jogador, e vimos isso no Bahia, muitos da mídia criticaram o Rogério Ceni na rodada anterior, porque o Rogério tinha exposto os jogadores. O que aconteceu com o Bahia? O Bahia escapou. Grandes líderes precisam sim dar o recado. Não é aceitável, e muitas vezes, você expor o profissional no meio de outros. Mas futebol também é emoção, futebol também é sangue no olho. E no meu ponto de vista, faltou isso para o Marcelo Fernandes. Muito paizão, muito amigão. Eu entendo que o Santos também não treinou como deveria na reta final. Foram vários erros. Por exemplo, a escalação do João Basso, ao invés de ele ter colocado o Jair. Por que ele não preparou o Jair? Em muitos jogos ele teve a oportunidade de ter colocado o Jair, não fez. Improvisou todo mundo de zagueiro e não colocou o zagueiro de ofício. O que aconteceu? No último jogo teve que colocar o Jair. O mesmo com o Patati. Por que ele não colocou mais vezes o Patati quando nós tínhamos possibilidade, estávamos ganhando a partida? Por que ele não fez isso? O que aconteceu? Ele coloca o Patati quando estava praticamente tudo perdido. É claro que o Patati não vai resolver. O Patati não tinha minutagem, não tinha protagonismo para resolver um jogo como aquele. Então, foram erros graves, com toda certeza, do Marcelo Fernandes. Eu entendo que o Marcelo não precisa deixar o clube. É um profissional que tem sim qualidade. Agora, não serve para ser treinador do Santos neste momento. Marcelo não está pronto para ser treinador do Santos neste momento. Sim, tem sua parcela de culpa no rebaixamento, não é o maior responsável no rebaixamento, mas também tem a sua parcela de culpa. Errou demais em momentos decisivos. Agora, que o Marcelo é um santista apaixonado, não resta dúvida. Eu tenho certeza que o Marcelo Fernandes está sofrendo assim como eu estou sofrendo, você em casa está sofrendo. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre a dor que o Marcelo Fernandes está sofrendo. Agora, o Santos precisa de um treinador cascudo. O Santos precisa de um treinador que tenha sangue no olho. Esse elenco do Santos é um elenco de mimizentos. É um elenco de jogadores covardes. E se não tiver um treinador à beira do gramado que se imponha, eles montam como montaram também em Marcelo Fernandes. E aí sobre a limpa, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a limpa no elenco do Santos. O Santos, o ano que vem, tem previsto um orçamento de aproximadamente 350 milhões de reais para o futebol. Lembrando que as receitas do Santos para 2024, elas despencaram com o fato de o Santos não jogar a Sul-Americana, não jogar a Copa do Brasil e ainda por cima jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos vai precisar pelo menos de 200 milhões de reais, repito, 200 milhões de reais em venda de jogadores. Fica claro que o primeiro jogador que vai deixar o elenco do Santos, jogador que eu digo importante, de nome, de grife,
é o Marcos Leonardo. O Santos não tem mais para onde correr e o Marcos Leonardo sim será vendido. E olha, eu que muitas vezes falei aqui sobre o Marcos Leonardo, pedi o jogador inclusive na seleção brasileira, continuo achando sim que ele tem potencial, não mudei de ideia sobre isso. Mas para mim, o Marcos Leonardo foi um dos maiores responsáveis pelo rebaixamento do Santos. A postura desse jogador foi inaceitável. Eu entendo que o Santos não pode ter o Marcos Leonardo vestindo mais a camisa do Santos Futebol Clube. Não podemos suportar, não podemos aceitar uma postura tão irresponsável como a que teve Marcos Leonardo, principalmente quando não foi negociado pela Roma e o fato de ele ter chegado embriagado na rodada que o Santos jogaria contra o Atlético Paranaense, penúltima do Campeonato Brasileiro. Isso é aquilo que vazou. Deve ter muita coisa além disso envolvendo também o Marcos Leonardo. Então, a limpa precisa começar simbolicamente pelo Marcos Leonardo. Que vendam esse atleta, principalmente agora que o Santos precisa fazer dinheiro. Volto a dizer, o Santos despencou em termos de receitas para 2024. E cada vez a situação fica mais complicada, porque o Santos tem muitos compromissos a pagar. Precisa pagar ainda o jogador Morelos, que tem contrato com o Santos. Precisa pagar também Diego Pituca, que está chegando com alto salário. Precisa continuar pagando o Soteldo, o Joaquim, o Natan, o Carabarral, o Zanocelo, entre outros jogadores contratados por essa gestão. A maioria desses jogadores que foram contratados na última janela são jogadores que a próxima gestão terá que arcar com os pagamentos. Precisa pagar o Krasnodar pelo caso Cueva e, além de tudo isso, além de precisar pagar todos esses jogadores, precisa remontar o elenco. Então a situação é muito delicada, o que fica claro e evidente que não há outra saída neste momento que não seja vender o Marcos Leonardo por 18, por 17, por 15, agora ficou do jeito que o Marcos Leonardo quer. Ele queria sair, não queria? Ele vai sair com o Santos rebaixado e o Santos ainda vai receber um valor menor do que poderia receber por ele. Uma situação muito delicada, o que me deixa com muita liberdade de dizer que o Marcos Leonardo nunca mais pode vestir a camisa do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre os números da péssima gestão do presidente Andrés Rueda. Está aí na tela para você. Em 3 anos, foram 210 jogos com Rueda como presidente, 69 vitórias, 64 empates e 77 derrotas, 43% de aproveitamento. Divididos em anos, nós temos 2021, 44% de aproveitamento, 2022, 43% de aproveitamento e 2023, 40% de aproveitamento. Perceba que o Rueda foi piorando, ele conseguiu piorar a performance dele de 21 para 22 e depois 23. Isso é muito simples de dizer. 21, ele pega alguma herança ainda da gestão passada. O Pérez tinha muitos defeitos, mas deixou um time de futebol. Em 22, temos ainda alguma coisinha. Em 23, é justamente o Santos do Rueda que desempenha mal, que acaba sendo rebaixado. Então, o que fica para a próxima gestão é o Santos limpo, puro de Andrés Rueda. Esse é o grande problema. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!